Os Templários na América. Por que Colombo tinha cruzes templárias nas caravelas? Será que os Templários chegaram à América antes de Colombo? Essas são perguntas que frequentemente estudiosos e pesquisadores fazem, e que até o momento, não existe uma resposta conclusiva sobre o tema. Contudo, nós aqui do canal, traremos a você algumas informações de fatos para podermos tirar nossas próprias conclusões, e como sempre, estaremos abertos a discussões sobre o tema para chegarmos a um entendimento em comum. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, e se você ainda não for inscrito, dê uma força ao canal, e aos temas sobre os Templários, faça sua inscrição e deixe um like, e um comentário, são gestos simples, mas que ajudam muito nosso trabalho no YouTube a crescer. Um dos enigmas sobre os Cavaleiros Templários é em torno da história de uma fuga espetacular em que mais de uma dezena de embarcações foram utilizadas para escapar de uma perseguição do rei francês Filipe IV, em 1307. Os navios sumiram sem deixar rastros. Cogita-se que o destino seria as Américas, seguindo rotas que séculos antes, os vikings teriam encontrado pela América do Norte, mais precisamente no Canadá. Mas isso são suposições, e vamos relatar os fatos, iniciando com a fuga da Europa. Houve uma fuga dos cavaleiros com a perseguição do rei Filipe, naquela sexta-feira 13 de outubro de 1307. Com a chegada dos soldados em diversos castelos templários, muitos foram presos e torturados até a morte, contudo, um grande número deles já tinham se preparado para a fuga em embarcações da Ordem pelo porto de La Rochelle, na França. Seu destino, fugiram em direção ao Atlântico sem deixar vestígios. Observamos que, por essa teoria, a fuga pelo Atlântico, os Templários saberiam o destino, e possivelmente era a América, mas se isso realmente for verdade, eles teriam chegado aqui quase 200 anos antes de Colombo. Para defender essa teoria, existe uma lenda que diz que, quando os conquistadores espanhóis chegaram à península de Yucatán, no Golfo do México, os nativos ali existentes, falaram que alguns homens brancos já haviam estado lá, e que haviam entregado seu conhecimento a eles. Outra hipótese afirma que, de acordo com o relato de religiosos que acompanharam Colombo, os nativos não se surpreenderam ao ver as cruzes vermelhas nas caravelas, porque já as conheciam, e já teriam visto elas antes de Colombo chegar. E se isso for verdade, então a fábula de Colombo seria uma farsa. Os Templários sempre estiveram à frente de seu tempo, como guardiões de segredos que vieram de tempos que remontam à chegada do Cristo à Terra. Caminharam na mesma direção que o rei Salomão, em busca de ensinamentos esotéricos, gnósticos e ocultos, que vêm desde a origem da chegada do homem à Terra. E pelo que tudo indica, possivelmente, eles chegaram à América bem antes de Colombo. Devido ao seu grande crescimento econômico através de matéria-prima, e minérios como ouro e prata, escassos na Europa, supõe-se que parte de sua riqueza já havia sido extraída do continente americano. O fato de ser uma ordem secreta, onde os segredos só eram transmitidos entre seus membros à medida que eram promovidos, explica a ausência de registros históricos dessas navegações. No entanto, existem mapas incluindo o Brasil desde 1389. A história de Colombo começa quando ele se casa com Filipa Moniz, filha do grão-mestre da Ordem de Cristo, Bartolomeu Perestrelo, em Portugal, e assim, tem acesso à biblioteca, com grandes conhecimentos registrados por séculos pela Ordem. Os muitos mapas registrados pelas navegações da Ordem, traz as informações necessárias para que Colombo chegasse à América com segurança, pois ali já existia uma rota que a Ordem dos Cavaleiros tinha traçado. Partindo em 1492, com promessas de trazer especiarias, ouro, e riquezas das Índias, mas que na verdade ele iria para outro lugar,
pois ele já conhecia a rota para a América, já que séculos antes, os templários já traçaram rotas comerciais, principalmente de minerais que traziam de lá. As cruzes templárias foram colocadas estrategicamente nas embarcações, pois Colombo sabia da existência do contato dos cavaleiros da ordem com povos do continente, o que traria mais segurança ao desembarque. Historicamente, os templários participaram de todo o processo de desenvolvimento do capitalismo. Desde o século IX, a Europa assiste a um crescimento econômico impulsionado por um aumento demográfico e por crescimento na produção de cereais. A criação dos bancos se deu a partir de um concílio ecumênico, que permitiu aos templários o poder de aceitar dinheiro, o que originou a letra de câmbio. O fato é que não havia quantidade suficiente de prata no mundo conhecido para que os templários fizessem tantas transações, isso somente seria possível se tivessem fontes deste minério em terras desconhecidas e secretas. Um mineral em particular foi um motivo para que a ordem se mantivesse por algum tempo no continente americano. Esse mineral era a prata. Essas riquezas, como ouro e principalmente a prata, saíram de Minas, principalmente da Bolívia em direção à Europa, especificamente no porto de La Rochelle, na França, gerando riquezas e poder à ordem, que nessa época implantava suas transações econômicas e suas construções com base nessa riqueza. A partir daí, os templários construíram várias catedrais no continente europeu, e seu poder econômico já superava o do Papa. Os templários traziam maçons experientes para as construções, pois estes pedreiros pertenciam à ordem templária. Sabe-se que a ordem do templo não era composta tão somente por cavaleiros. Tinham como seus membros até mesmo muitas mulheres que serviam à ordem como freiras ou agentes de saúde. Muitos homens integravam a ordem do templo na posição de construtores, padres, entre outros. Essas construções feitas pelos templários exigiam a movimentação de muito dinheiro. Com a permissão de aceitar e emprestar dinheiro a juros, as negociações dos templários fizeram com que muitas pessoas se endividassem, incluindo o rei Filipe IV, o Belo, da França, o que trouxe a perseguição e dissolução da ordem dos templários na Europa. Após a fuga de muitos cavaleiros do templo para Portugal, inicia-se uma nova roupagem para a Ordem dos Templários, agora denominada Ordem de Cristo. Seus conhecimentos marítimos de navegação, e seus mapas, trouxeram um novo rumo à navegação portuguesa. Os conhecimentos dos Templários foram extremamente úteis à coroa portuguesa. Conquista de terras, administração de povoados, extração de minérios, construção de castelos, catedrais, moinhos, alojamentos e oficinas e fiscalização do cumprimento das leis, além de aprimorarem o conhecimento em medicina, astronomia e matemática, permitiu-lhes ser úteis particularmente na navegação e descoberta de novos mares. Constam mapas do Brasil, datados de 1389. E provavelmente, em 1250 os templários já estivessem estado na América para suas explorações. A fictícia descoberta do Brasil foi outro caso singular, bem parecido com a descoberta das Américas. Quando o templário Pedro Álvares Cabral, à testa de suas 13 aventureiras naus, aportou nas costas do Brasil atual, teve, assim como o astrônomo da frota, João Matias, uma curiosa impressão. A sensação que tenho, disse, é como se estivéssemos tocando um porto já bem conhecido de uma terra natal. João Matias acenou com a cabeça, concordando que exatamente isso era o que também vinha sentindo. O mesmo e estranho efeito dominava a parte da tripulação. Dessa maneira, nem Cabral nem João Matias poderiam recriminar o fato de alguns de seus homens terem deixado de retornar a bordo, ao levantar das âncoras, para a viagem de regresso a Portugal. Cabral tentou logo de achar um nome para a terra recém-descoberta. Os mesmos fizeram João Matias e os padres franciscanos, que faziam parte da comitiva. Um dia, de manhã, João Matias,
Manifestando seu ponto de vista, declarou que a nova terra, ou a ilha, deveria chamar-se Vera Cruz, no que foi apoiado por Cabral, igualmente desejoso de uma denominação que se referisse ao símbolo da cruz, templária, claro. Os franciscanos, por sua vez, também ficaram contentes com o nome escolhido. Na nova terra, a cruz, o nome de Cristo e o seu sacrifício pela humanidade, teriam de ser pregados necessariamente aos nativos. João Matias, entretanto, ressalvou logo que, a dizer a verdade, não havia propriamente pensado na cruz de Cristo ao fazer aquela sugestão, que lhe ocorrerá intuitivamente, todavia para não ser desonesto queria relatar o fato de ter visto, na tarde anterior, uma cruz refletida na fulguração do sol poente. Os franciscanos não levaram muito a sério esse depoimento da visão de uma cruz no disco solar, porém Cabral sorriu em silêncio, porque também ele havia presenciado, do seu posto na nau capitânia, aquele estranho pôr do sol com o símbolo da cruz. Eis porque o Brasil foi primeiramente denominado Ilha de Vera Cruz. E anos depois, quando já se sabia que não se tratava apenas de uma ilha, foi então, essa designação modificada de modo que daí por diante, só se falava em terra de Vera Cruz. O Brasil começava a entrar na rota da Ordem de Cristo. E sob o manto e bênção papal, a administração da nova terra começava. A partir de 1540 começam a chegar os jesuítas da Companhia de Jesus com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, para iniciar seu processo de catequese, conversão das almas dos infiéis, e auxiliar a organizar e desenvolver a colônia. O difusor da teoria sobre a presença templária na América foi o oficial nazista, Jacques-Marie de Maillet, autor de diversos livros explicando a presença de cavaleiros templários e vikings na América pré-colombiana. O mistério que associava os templários com as Américas era de onde eles tiravam e extraíam tanta prata, que era cunhada e circulava no continente europeu. Maillet apoia e fundamenta a teoria de que os templários utilizavam do porto secreto de La Rochelle e de suas rotas para encontrarem minérios em continentes desconhecidos. E esse foi mais um vídeo do canal, esperamos que tenham gostado, e lembre-se, se gostou, deixe um like e um comentário, isso ajuda muito o canal.